Fala galera, está começando o segundo episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim. Eu sou o Fábio Baptista. Eu sou o Rafael Solberg. Eu sou o Pedro Luna. E hoje o episódio é sobre... Stephen King e o terror. E aí, vamos lá, quem começa? Manda bala aí, Rafael. Você que gosta do Stephen King aí, manda. Tem haters do King na equipe aqui, Tem, pô? tem, pelo menos um. Putz, beleza. Vamos lá. Pelo menos um? Tu pulou do barco? Eu falei pelo menos. Pô, eu te encontro na portaria, tu fica falando mal do Stephen King, agora tu foge. Agora chega aqui, né, na frente do outro e dá pra trás. Me jogou aos lobos, tá ligado? Vamos ver durante o episódio. Vamos lá, só pra gente enumerar. Autores de terror que a gente conhece, assim, mais famosos. Que a gente pode... Stephen King, né? É, Lovecraft, claro. O filho do Stephen King lá, o John Hill. Joe Hill. Joe, né? É, Joe. Tem o Clive Barker também. Clive Baker, é. Bem conhecido aí. Bram Stoker, o Drácula lá, né? Ah, é, esse aí. Temos um que, na minha opinião, é terror, por mais que tenha gente que diga que não é. Edgar Allan Poe, pô, se aquilo não é terror, eu não sei o que é. Ah, é mais terror que o Lovecraft, porra. Pô, Ele é considerado o pai do terror, eu acho. Eu cheguei ali em algum lugar. Mas o Corvo e o Gato Preto são bem terror, né, eu sim. acho. Barril de Amontilado, do Edgar Allan Poe, tu fica com medo do início ao fim, cara. Cara, eu tô referência. Né? O Poço e o Pêndulo também, do Edgar Allan Poe. Cara, é muito bom. E o filme também é caceta, Muito né? bom, né? Cara, tem um outro autor também que ele não é muito conhecido aqui no Brasil, porque ele é caro. Eu fui uma vez comprar um livro de contos dele, que é o Ambrose Bierce. Tem alguns contos soltos dele de terror na internet, vale a pena ver. Tem um que se chama O Olho do Cão, é muito, muito bom, esse autor. Mas eu não consegui ler muita coisa dele, porque ele é muito caro aqui. Mas ele é o quê? Ele é americano? Ele é americano. É caro o quê? Sai pela Dark Side lá, aqueles negócios de capa dura, livro com... Não, ele tem um livro reunido de contos que, se não me engano, é da Saraiva. Mas, primeiro que nunca tá disponível o livro. Não sei qual é a tiragem dele. Nunca tá disponível. E quando tá disponível, é tipo 120 pratas, sabe? Caralho. Pode ser raro, cara, também. Perto de alguns livros do King aí, cara, raros, esse aí tá barato. Eu acho que, tipo, às vezes não tem saída, né, Pedro? Aí Acabou o estoque e aí a turma... Pouca tiragem, né? botar a prensa pra trabalhar não vale a pena, Pois né? é. Mas tem algum conto dele que você já leu? Esse Óleo do Cão, cara, eu li alguns na internet, tem mais que esse, mas esse Óleo do Cão, pô, eu fiquei meio impactado, assim, com o terror do cara, sabe? Qual que é a trama? Cara, um cara que é filho do maluco que faz óleo, tem uma fábrica de óleo de cães e o cara caça cães, tá, sabe, na cidade, e a mãe é uma aborteira, sabe? É uma família bem disfuncional, assim. E, tipo, contar mais que isso, eu vou começar a dar Não, spoiler. tranquilo. O óleo do cão é porque o cara extrai o óleo dos cachorros, é isso? Eles caçam cachorro pra tirar, pra fazer um óleo. Já dá pra sentir um pouco o drama. Porra, cachorro não, cara. Cachorro não. Cachorro Foda. não vou ler, não. O Stephen King mata criança e tu não pode matar cachorro. Eu não falei que gosto de Stephen King. E a galera tá se entregando aí. Assim mesmo, as palavras saem, né? As palavras entregam. É, pois é. Where's my shoe? Óbvio que o Stephen King é referência, assim. O Stephen King durante muito tempo foi o meu autor preferido, sabe? Tipo, mas, sei lá, acho que depois de um tempo você vai mudando o gosto, né? Eu não tenho muito esse negócio de autor preferido. Eu tenho fases, assim, que vai passando, sabe? Mas o que te fez essa migração aí foi muito violenta, cara, de autor preferido pra não gosto desse tipo. Pra hater. Pra hater. Cara, assim, não chega a ser um hater dele, porque eu não sou, não. Eu acho ele um cara super bacana. Eu li sobre a escrita dele, pô, a história do cara é muito boa. E tem um também da Clive Rojac, que é também uma biografia dele, que conta um pouco mais pormenorizados os problemas dele com álcool, né? O negócio do acidente dele lá de carro. O cara é um fera, não dá pra desprezar o que o cara é. Ele escreve pra caramba, né? O problema dele
dele também que eu acho que ele escreve demais, né? Nem todo livro dele é bom pra caceta, né? Mas ele tem livros muito bons. O que o Fábio perguntou, acho que é justamente isso, sabe? Eu acho que, cara, como todo o autor, assim, que começa a viver de literatura, né, que vira comercial, o cara acaba, meu irmão, tendo que fazer muita coisa ruim. E uma linha de produção ali pro cara, né? Daí a qualidade se perde. Pois é. E ele se gaba dessa linha de produção dele. O livro dele, eu discordo de muita coisa que ele faz lá, cara. Eu não consigo trabalhar daquele jeito que ele trabalha, entendeu? O que, por exemplo? Não, esse negócio de escrever todo dia, mesmo que não tiver porra nenhuma pra escrever, assim... 3.000 palavras, né, todo dia. 3.000 palavras por dia. Não, nem se eu tivesse tempo, assim. Eu sinceramente, Era não um consigo. operário, era um operário da escrita. Ele definitivamente é um operário da escrita. Mas já entrando então já nessa seara, né? O que me incomoda um pouco na escrita dele, ele escreve pra caramba, as histórias dele são muito boas, mas assim, você percebe que tem trechos da história, e eu sou muito assim de storytelling, né? De gostar de roteiro e tal, que ele, como é que fala? Ele desenvolve demais uma parte ali da história que às vezes é descartada, entendeu? Deixa de ser polido, Léo. Ele enche linguiça, cara. O cara que escreve 3.000 palavras por dia, ele enche linguiça. Enche linguiça pra caceta. Então, mas até aí o Martin lá fala a mesma coisa, vocês não criticam o velho. É ruim de não, eu acho a mesma A coisa. gente critica o velho. Tanto o Martin quanto o Stephen King não conhecem elipses, pô, os caras. Porra, velho. A gente vai falar sobre o George Martin, talvez, o dia que ele lançar os últimos livros. Agora, desse daí eu sou hater, cara, porque não é justo, já vai fazer 10 anos que ele lançou o último, e aí se ele lançar próximo ano o novo, eu vou ter que reler todo de novo, não lembro, cara, de nada, tá entendendo? 10 anos do último livro, como é que faz? Não faz, né? Pô, ele tinha que ler o sobre a escrita aí do Stephen King pra fazer uma linha de produção nessa porra aí. Porque... É engraçado que só mostra a foto dele brincando na bola, brincando na piscina. Pô, ri demais esse vídeo, cara. Não precisa escrever 3.000 palavras por dia, mas por passar 10 anos sem escrever também é demais, né? Com certeza, viu, bicho? Tem isso também. Mas voltando aqui, fechando o arco, eu acho que um pouco do Stephen King também. Só que a vantagem do Stephen King é que ele não para. Ele também perde, ele também abre muitos arcos e não fecha todos, ele não tem essa neurose de fechar os arcos. Muitos livros dele, você lê, e fala, caramba, isso aqui tá, né? Por que ele falou disso aqui? Não valeu nada, isso aqui jogou fora. Essa trama foi só... Ajuda muito na imersão do conto também. Mas, ao mesmo tempo, assim, você fala, caraca, gordura pra caceta. Mano, qual que é aquela história que os caras ficam presos num mercado? É Stephen King essa, não é? Que tem o Nevoeiro, cara. Nevoeiro, é. Não, eu assisti o filme só, né? Eu não li o livro, mas assistindo o filme eu não consigo imaginar aquela história escrita em, assim, mais de 300 páginas, tá ligado? É um conto ali, cara. Esse é pequeno, É um conto que tá em alguma coletânea dele aí. É curtinho o conto. É porque não necessariamente os filmes do King, eles são baseados só nos romances, se liga. Tem muito filme baseado em conto aí também. Então, aquele Sonho de Liberdade, né? É conto também, não é? É, ali é conto também. É um conto já mais comprido, mas é um conto também. Where's my shoe? Então, Pedro, aí, é só hora, defende o Stephen King aí. Não, eu acho que o que o Rafael falou aí também eu me enquadro no mesmo caso aí. Era o meu escritor favorito, eu tenho tatuagem do King, mas não é mais, cara. Só que eu acho que isso é uma parada natural, se liga. Eu acho que ele é um escritor, vamos chamar assim, de entrada. Ele é um bom escritor de entrada, sim. Por mais que alguns livros dele não sejam bons de entrada, nem no estilo dele. Não entrada pra adolescente, né? Sim. Acho que não é o Harry Potter, né, velho? Não é uma parada Harry Potter e tal, mas ele é um bom escritor de entrada, assim, cara. Tem alguns livros dele ali que, pô... E aí você vai lendo, e uma hora você para, entendeu? Aconteceu comigo também. E eu acho isso normal, não é algo negativo sobre ele, não, entendeu? Mas vocês acham o King, ele repetitivo? Ele é um Dan Brown do terror, alguma coisa desse tipo? O Dan Brown, velho, eu vou te falar, você lê um livro do cara, você leu todos, mano. É tudo igual. É uma fórmula. Todos seguem exatamente a mesma fórmula. Receita de bolo, O King, vocês sentem que tem um pouco disso também? Bom, eu acho que o King, ele... Esse lance de fórmulas, com certeza ele dá uma repetida aí dos livros em alguns trejeitos, algumas técnicas dele. Ele tem um personagem, né, que ele acaba se repetindo, né? Tem uns personagens que se parecem com outros, né, que você já viu em outro livro, tem muito disso. Mas as ideias, assim, eu acho que ele consegue reformular legal, assim. Dos 3 livros que ele lança por ano, um sempre se destaca como uma coisa mais original e 2 são meio repetitivos.
repetitivos aí. Ele parte, eu acho que de uma premissa meio louca que vem na cabeça dele. Tipo assim, ele olha pra parede, vamos falar sobre, sei lá, sobre carro assassino. aí ele escreve um texto sobre isso. E sai, né, cara? E realmente, por mais bizarro que pode ser, fica Sai, bom às vezes, eu acho né? engraçado isso, o texto sai mesmo, cara, não desiste não, não larga. Pô, em nenhum momento ele pensa, porra, carro assassino. Que merda. Tá entendendo? Não. Tá Ele ruim. Vai até termina o o ponto livro, final até o e fim. acabou, entrega pro editor, tchau. Vamos ver aí o que vai rolar. Pois é. Mas isso que eu acho que é o problema dele, né? Eu acho que essa pressão de entregar, que acaba que ele gera muita coisa, Sim. como ele já falou, né? Respondendo ao Fábio, eu concordo. Eu acho que ele não tem fórmula, não. Eu acho que ele é muito... Isso é uma parada que, tipo... Ele é muito, muito criativo. Muito, muito, muito criativo. Ele consegue, tipo, fazer um carro assassino, sabe? Ele consegue fazer um ser mitológico. Ele tem uma criatividade... Tem isso. É difícil você escrever, sei lá, 120 livros e mudar muito as descrições dos personagens, as características, né? É isso que eu ia falar, o cara escreveu o livro pra caralho, né? É compreensível que se torne repetitivo uma ou outra coisa, você encontre um personagem, puta, esse daqui era parecido com aquele outro lá, tá? Agora, se o cara escrever sempre... Vai ter referência assim, né? Como é que o cara vai ter tanta referência na vida, né? O cara... não dá, né? Toda a história dele se passou no Maine, né? E assim, aproveitando o que o Luna falou, dele ser um autor, né, de entrada aí, pra mim foi muito isso. Eu acho que, tipo assim, se o Machado de Assis fosse vivo hoje, ele tinha que construir uma estátua pro Stephen King. Sabe qual é? Como assim, cara? Não. Isso é melhor, cara. Polêmica, treta. Os puristas vão me matar agora. Já vamos ser cancelados, cara. Já dá pra fazer o slogan do episódio, né? Mas, cara, o Machado de Assis deve mais ao Stephen King do Stephen King deve ao Machado de Assis. Até porque o Stephen King provavelmente nem conhece Machado de Assis. E a recíproca também. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer o seguinte, sério mesmo, eu comecei lá com meus 13 anos, na 8ª série do primeiro grau antigo, nem sei como é que é hoje em dia, mas sei lá. E a professora passou Machado de Assis pra ler. Cara, se dependesse do Machado de Assis, eu não ia ler nunca mais. Inclusive, o Machado de Assis. Porque, tipo, a primeira frase do livro do Machado de Assis é um negócio tipo, o idiosincrático apedeuta defenestrou. Porra, naquela época, vocês todos aí têm mais ou menos a mesma idade. A gente tinha que ir num dicionário que pesava uns 15 quilos Pra ver o que significava aquela porra. pra descobrir o que era idiosincrático. Aí tu era idiosincrático, tava dizendo aquele que tem idiosincrasia. E naquela época era físico, né? A gente não tinha Porra, internet. aí tu ia no idiosincrasia e dizia assim, idiosincrasia, peculiaridade. Puta, o que é peculiaridade? Aí tu ia no Não saía peculiaridade, nunca, né? tu tava com preguiça. Se você fosse dislexo, aí tu parava no pecúlio. Pecúlio é dinheiro, que não tem nada a ver com o idiosincrático. Aí tu achava que o personagem tinha dinheiro. Ou seja, o cara terminava o dicionário antes que o livro do próprio Machado, né? Pois é, exatamente. E tipo, porra, não tem criança no mundo que pule de um vocabulário, sabe, normal pra um Machado de Assis, cara. Da primeira vez que eu peguei, eu achei que era aramaico. Eu falei, não era literatura brasileira essa porra? É outra coisa isso aqui. Concordam? E aí, quase na mesma época, eu ganhei o livro do Stephen King da minha tia. E comecei a gostar de literatura. E hoje eu gosto mais de Machado de Assis do que Stephen King, sacou? Eu acho que é um erro grande, né? Não sei se vale a pena a gente entrar nesse detalhe, mas assim, eu acho que é meio que consenso de que a literatura é muito mal explicada na escola, né? Eu, por exemplo, tenho meio raiva de literatura. Eu era mau aluno, tirava nota pra passar, assim, eu não gostava. Li o mínimo, pegava resumo. Naquela época não tinha internet, se tivesse, seria... Mas eu pegava resumo no final do livro e tal. Eu comecei a ler, muito pequeno, era que nós de Agatha Christie, né? Comecei a ler com, sei lá, 12, 13 anos na Agatha Christie. Stephen King eu conheci já adulto, já. Mas por causa dos filmes, até. A Agatha Christie, ela é um estilo um pouco diferente do King, mas ela também é uma boa escritora de entrada. Eu lembro de ler a Agatha Christie bem pequeno, cara, assim, bem menino. E gostado pra caramba. Acho que devia ter uns 12 ou até menos. Mas enfim, eu acho que eu não tinha idade ainda de ler Stephen King, né? Mas a Agatha Christie já dava pra ler. Where's my shoe? Você citou os filmes aí, né? A pequena raiva que eu tenho do King, porque eu não li nenhum livro do King, cara. Eu li dois contos dele. Um que se passa no trem e um que é o pote de biscoito lá, uma coisa assim. Eu li essa. É legal, assim, tipo, mas normal. Legal, normal. Mas bom. E esse conto tem esse problema da prolixidade dele, né? Da extração de linguiça. Só que assim, desde moleque, conheci o nome do cara, né? Porra, o melhor escritor de terror, tal, cara.
E daí teve um dia lá que, porra, juntou a galera assim, e vamos assistir um filme de terror, vamos. Daí fomos lá na locadora, né, e eu querendo dar aquela impressionada, eu olhei assim, né, O Iluminado, daí, porra, Stephen King e o Stanley Kubrick, né? Falei, velho, falei pra todo mundo, assim, eu enchi o peito pra falar, né? O melhor escritor de terror e o melhor diretor de cinema. Vocês vão se cagar de medo. Não pode dar errado, né? Essa combinação aí. Não tem o que dar errado, velho. Não tem o que dar errado. Fui xingado pra caralho depois que... filme merda que você... Ô, Fábio, eu não sei se tu tá ligado, mas o próprio King odeia o filme. Esses bastidores aí eu não sei não. Pois é. Ele não gosta. Ele normalmente não gosta dos filmes que são feitos baseados na obra dele e que ele não participa da produção, entendeu? Tem isso. Quase todo autor é assim. E, cara, e outra coisa, eu falo isso e a galera que gosta de terror quer me matar, né? O Stephen King escreve drama melhor do que terror. Cara, pode É ser. verdade. Pode ser. Os dramas dele, principalmente os que ele se envolveu como roteirista, né? E baseados nos contos dele, do cinema, cara, é coisa de louco. É coisa de louco. Espera de um milagre, né? Quando pega um diretor bom, fica. E que entende o conceito, fica legal. O Sonho de Liberdade. Mas vocês leram o Iluminado? A pegada é muito diferente do filme? É muito diferente, cara. Na verdade, eu assisti o Iluminado, gostei, e li que o King odiava. Aí não entendi porque ele tinha esse ódio todo. Quando eu li o livro, há muitos anos depois, aí eu entendi, cara. Realmente, falar aqui é dar spoiler, mas eu entendi o ódio dele. Realmente, o livro... Não, mas mete spoiler aí, velho. Muito tempo, cara. Muito tempo já. Você pode falar. O Kubrick é um diretor que quis fazer do jeito dele, o filme, beleza. Mas ele pegou alguns pontos do livro e meteu no filme. Algumas cenas que tem no livro, ele meteu no filme. Só que elas não têm explicação alguma no filme. Já o livro, ela explica aquelas cenas. Então eu considerei isso um erro do diretor, por mais que ele faça da forma que ele quiser. Se ele queria fazer a versão dele, então que ele criasse cenas a mais, tá entendendo? Levasse a história pra outro lado, cara. E não botar no filme uma cena que não tem explicação alguma. Cara, não importa se tu assistir 100 vezes o Iluminado. Tem algumas cenas lá que você não vai achar explicação. Aleatória. Totalmente aleatória. Ficou aleatório. E o livro não. Elas estão no livro, mas o livro se digna a explicá-las. Então, assim, ler o livro é uma experiência bem mais completa. Eu entendi. Exemplo aí, rapidinho, só pra gente entender da diferença. Pronto, cara. Tem uma cena do filme que o menino... Ou é o meninozinho lá, daquele que fica andando, lá, o filho do personagem, ou é o Jack Nicholson. Um deles tá andando pelo hotel e ele passa por uma porta. E nessa porta tem um cara fantasiado de coelho fazendo sexo oral num cara, assim, um cara de terno, e o coelho levanta a cabeça e fixa, assim, os olhos no personagem. Pronto, não adianta, tu pode assistir esse filme 1000 vezes, tu não vai achar a explicação dessa cena, a não ser que ela esteja muito escondida aí, eu não sei. Já o livro explica quem é o cara vestido de coelho, explica a situação, tá entendendo? Então, assim, pra que o Kubrick botou isso no filme, cara? Pra ficar jogado ali, assim... Acho que ele quis dar um ar meio bizarro, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo, assim, né? Pois é, mas, assim... Eu não sei, eu acho que ele poderia ter usado, ter até botado coisas da cabeça dele mesmo, interferido na história, mas não pegar pontos já originais da história e jogar lá e deixar o espectador só de boca aberta, entendeu? Eu achei que o King tem razão, né? Se eu tô com ele. Entendi. Porque às vezes o que o Rafa falou quando o escritor não se envolve na produção, né? Costuma ficar meio bravo. E tipo, tem esse caso aí que eu não tenho comparativo, mas pelo que você tá falando, o cara tinha certa razão. E tem tipo o Alan Moore lá, que, porra, ficou bravo com a adaptação do Watchmen. Porra. Ele não gosta de nenhuma, na verdade. Ah, o cara é chato pra caralho, velho. Pô, é um filmaço, né? Porra, puta filme, velho. Filmaço. Acho que E eu não sei vocês. Eu li já o quadrinho e o filme e não consigo ver nada no filme que não esteja no quadrinho. Eu li, pelo menos eu não lembro. Isso. A atmosfera, né? A atmosfera que o cara conseguiu dar no filme é um negócio de quadrinhos, né? Totalmente. E ele só mudou o final. E o final do filme se encaixa melhor no formato filme. A ideia tá lá, né? Ele só mudou a forma que o cara conseguiu fazer a mesma coisa. Então, assim, eu queria entender se o King tava sendo um Alan Moore da vida aí, chato pra cacete, ou se tinha uma certa razão nisso. Eu acho que o King é um meio termo, ele não é um Alan Moore, não, mas ele também não é um cara muito fácil quando a gente tá falando de produção cinematográfica. E assim, o histórico dele também, quando ele mete a mão na massa, também não é tão bom. Ele tem muito projeto que ele se envolveu aí, sei lá o que são, cara, horríveis. Isso quer dizer, não quer dizer que um bom autor é um bom, né, roteirista. Pediu o Frank Miller, né? O Rafael, tu tá sendo generoso, cara, tu tá sendo muito generoso.
É um desastre completo. Ele dirigiu um filme, né? Aquele Comboio do Terror, que é os caminhões. Não feliz que ter criado só um carro assassino, ele criou um comboio. As máquinas criam vida, e ele dirigiu o filme. E o pior é que ele tava numa fase que ele usava muita droga e tal. E depois ele falou: olha, é o seguinte, eu realmente não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, eu dirigia cheirado, e saiu isso aí, cara. Cara, mas ó, mesmo se ele tivesse de cara limpa, mano, não tem como um filme chamado Comboio do Terror dar certo. Você falou do carro, né? Não tem. É uma mistura de Transformers com vermes malditos. Mas assim, tinha uma época final dos anos 80, começo dos anos 90, e tinha uma vibe no terror aí também cinematográfico, que eram os eletrodomésticos assassinos, né? Tinha geladeira assassina. Ambulância assassina. Você ia numa locadora de VHS ali, anos 80 e 90, cara, era só isso aí. Ambulância assassina, refrigerador assassino, ventilador do mal, era essas paradas aí, se liga. Tinha um tomatinho assassino também, tem tomate assassino também. Tinha tomate mais antigo, mas camisinha assassina, tinha tudo, cara, tinha tudo. A camisinha, ele comia o ovo do detetive, o cara passou o filme atrás dela, bicho, uns roteiros maluco aí. Tem um filme genial, que eu não sei, é meio independente, que até brinca com isso, que é o Pneu. Tem. Do Pneu Assassino. Mesma coisa. Cara, pô, é mais zoeira. É fantástico. O Pneu é zoeira. É fantástico. É zoeira. Vocês assistiram Hacking para um Sonho? Já vi esse filme. Pô, cara, tem uma cena de geladeira do terror ali que é meio assustadora. Eu tô aqui pensando que eu acho que eu já vi, só não tô lembrando, assim, pelo nome. Cara, esse filme é do caralho. Esse filme é foda demais. É filme que deixa perturbado. Não é terror. Não é terror. Mas é um filme que te deixa perturbado, velho. Fica uma dúvida. Você tá falando de King ainda? É aquele filme da Carrie, A Estranha, né? Foi o primeiro livro dele, né? E eu acho que talvez um dos primeiros filmes adaptados, né? Foi. Sabe se ele curtiu? Porque eu achei que ficou bem parecido, né? Cara, eu não sei se ele curtiu o filme não, mas o cheque que veio ele curtiu pra caramba. Inclusive o Iluminado, o King não gosta, mas é o filme que deu a explosão dele, assim, pra Lua, entendeu? Foi o foguete do King pra Lua. Ele já era best-seller, já tava rico, já tava vendendo, mas depois do Iluminado, que é de 80, Carrie é de 76, por aí, depois do Iluminado, a carreira dele, bombou e não parou mais, cara. Então ele deve alguma coisa ao Kubrick aí, tá ligado? Não é só coisa ruim, não. O filme, ele tá falando aqui, realmente tem umas cenas sem pé nem cabeça, né? Mas, caraca... Mas é um bom filme. Eu acho um bom filme. Não, eu gosto também. É um clássico, é 1000 vezes referenciado. Acho que teve uma série que não referenciou aquela cena do Here's Johnny, né? O meme do cara congelado. Tem clipe, tem série, Simpsons, tem tudo, cara. O filme é bem clássico. Tem Jack Nicholson, né, cara? No auge ali, né? Com aquela cara dele de maluco, né? Fazendo Jack Nicholson, né? Jack Nicholson fazendo Jack Nicholson indicação ao Oscar, certo? Tá entendendo? Não tem erro, não. Pra vocês terem ideia, tem um outro filme Iluminado que o Stephen King se meteu na produção, que é pra TV, né? É um filme enorme, fita dupla e tudo. É horrível. Você não consegue ficar 15 minutos vendo. Where's my shoe? Cara, o Stephen King, eu acho que sim, ele é uma entidade, né, bicho? Da cultura pop. Eu acho que ele já ultrapassou o lance da literatura, ele é uma entidade da cultura pop, porque se a gente não conhece o King pelos livros, a gente conhece pelos filmes, e assim, quem vai atrás da história dele, a história do cara de vida, parece história, assim, de astro do rock, tá entendendo? Tem vício em droga, recaída, retomada, clínica de reabilitação, tem acidente que quase matou ele, tem retorno, tem drama. Então o cara realmente é uma figura que chama muita atenção, cara. Tanto é que quem começa a ler King normalmente quer saber mais sobre o autor, né? Às vezes você lê uns livros ali e você nem se interessa pelo autor, só quer saber o nome. E o King não. Geralmente quem começa a ler King vai atrás de biografia, vai no Google ali, história do Stephen King. Vocês acham isso legal? Não tô falando que é certo ou errado, mas tipo... O que, o autor virar estrela, é isso? Não, também. Eu ir atrás do autor, ver o que ele... Essa base de fã, né? Isso. Assim, estrela ele não virou, porque o cara ainda mora na mesma casa. Lá no Maine e tudo. Se você botar no YouTube, a casa dele é naquelas cidades do Maine que não tem muro, se liga, a casa é aberta e ele sai pra passear com um cachorro, o pessoal fica na frente contra ele. Superstar ele não é, mas... Ele é muito fiel, né, às raízes dele, né? Não, eu não falo em relação ao artista, eu falo em relação ao espectador, tipo... Eu entendi. Tipo, o quanto que isso pode te trazer de benefício, digamos assim. Porque eu acho que a chance maior de você
você fazer isso é quebrar a cara. É tipo você desgostar um pouco do cara. Você vai achar alguma coisinha ali que às vezes você vai desgostar e muito provavelmente isso é um pouco difícil no separar as coisas. Não deveria, mas... O autor fica maior, né, que a obra, né? Isso. Tem um exemplo também, que já que tá no nosso tema de terror também, que é o Lovecraft, né? Exato. É aí que eu queria chegar. O Lovecraft, tudo bem que ele é um cara de início do século XX ali, né? Mas ele era um cara meio, assim, odioso, né? Quando a gente começa a estudar ele, você começa a perceber que ele tinha várias opiniões ali que são bem controversas. Ele tá acusado de racismo, de uma série de coisas. Não, e pior, que eu li os contos dele, a maioria, não todos, porque alguns contos dele não consigo ler. Ele é um cara muito prolixo também, mas no sentido diferente do King, ele é muito textos adjetivados. Exato. Então, assim, tem conto dele que eu não consigo passar da primeira página, assim. Mas tem alguns muito bons. O próprio Call of Cthulhu é bom. Apesar de ter um pouco dessa vibe de adjetivação, mas funciona bem. Entendendo também que é um conto de época, né? Mas quando eu comecei a ler Lovecraft, assim, primeira vez eu li normal. Depois que eu procurei saber dele, né? Que a gente começa a gostar de literatura, começa a procurar mais sobre os autores, né? E vi esses problemas que ele tinha, você começa a perceber isso na obra. Hoje mesmo, eu tava relendo o Call of Cthulhu pra dar uma aquecida aqui pro podcast. E os cultistas são todos do Haiti, que fazem... Como é que chama? Voodoo. Voodoo. Tudo de voodoo. E ele fala das pessoas como se fossem realmente inferiores. Mas o voodoo nasceu no Haiti mesmo, né? Vocês sabem, né? Eu sei, sim. Mas tô falando assim, como se os cultistas do Cthulhu tivessem alguma relação com o voodoo. Mas o problema é que como você percebe como ele fala, né? Mas se a gente for pra esse caminho também, ele tem que entender também que é um autor de época, né? E se for pra esse caminho, ele tem que ver Machado também, né? Eu não sei. Não, com certeza. E outra coisa, isso que o Fábio tá falando aí, em tempos de internet, pô, em meia hora de pesquisa no Google aí, cara, você já viu toda a vida do cara e tal, então não tem nem como você fugir muito disso. Acho que no mínimo, que ele tem que cancelar grandes autores, né? Cara, eu acho perigoso demais isso aí. Eu entendo, não é questão de passar pano, não. Eu acho que tem coisas que precisam ser ditas. Se o cara era racista, fala que o cara é racista, óbvio. Mesmo que seja dentro do contexto ou fora do contexto, é preciso dar nome às coisas. Mas, cara, se você for olhar de forma mais minuciosa, não sobra ninguém. Isso. Não sobra eu que vos falo aqui, entendeu? Se vai vasculhar a gente, olhar o nosso podcast. Não, cara, eu tenho contos que eu escrevi de forma orgânica, que hoje eu vejo e falo, caraca, olha o que eu escrevi aqui, que parada machista, que sei lá o que, sabe? Mas, tipo, era um outro olhar, entendeu? Hoje em dia, eu provavelmente não escrevo porque, inclusive, eu amadureci, não só como escritor, mas como pessoa, né? Tipo... Não, tudo bem, mas o quanto de você que vai pra obra, que vai pro texto, entendeu? Às vezes você tá escrevendo um cara ali que é escroto pra caralho mesmo. Ah, claro, não, óbvio. Ficção. É que nesse caso não era, não. Esse caso não era mesmo, não. Era tipo... Era você mesmo. Era uma cidade com 10 personagens, eram 10 personagens homens brancos e iguais, sabe? Tipo aquela coisa, porque a gente meio que aprende vendo isso todo dia na televisão, né? Na nossa infância. Você escreveu Dark, é isso? É um Dark do Rio de Janeiro, tá ligado? Tem que ver também a questão dos textos temáticos, né, cara? A gente que escreve desafio tem muito isso. Às vezes o tema, ele pede uns personagens que não tem nada a ver com você, e você cria eles mesmo, entendeu? Com base no que você conhece. Sim, com certeza. Não, eu me diverto muito, né, assim, escrevendo com narradores, personagens narradores. Aí nesse caso eu gosto de narrar em primeira pessoa, né, que são bem filha da puta. Sei lá, tenho algum prazer em ser filha da puta, pelo menos nessa parte. Eu tive um conto que eu escrevi, né, acho que o Rafael lembra, do Cyberpunk, que era um cara que ele tinha um racismo contra... Tinha uns mutantes lá, ele tinha um racismo contra esses caras. É o do bar do Lula Molusco, não? Isso. Eu lembro desse conto aí, cara. Sim, verdade. E eu lembro que ele falava, não que eu seja preconceituoso, mas... Entendeu? Sempre aquele mais depois. Não, tem um conto lá no site, cara, que é o Aprendendo a Dirigir, que ele não foi de desafio, ele foi da temporada off, né, que chama. E tem um conto meu lá que ele é uma verdadeira ode ao machismo total, Aprendendo a Dirigir, o nome do conto. Já fazendo merchan aqui. Eu lembro desse conto, lembrei. A gente vai botar aqui na descrição os links. E, cara, pô, é isso. O personagem tem nada a ver comigo, mas o conto tá escrito e, assim, eu me considerei satisfeito em conseguir escrever sobre tanto machismo, entendeu? Sem passar pelas situações que o personagem passou, entendeu? São coisas que eu não fiz, mas tá lá, o personagem fez, eu consegui criar aquilo, cara.
Sim, mas aí, ô Pedro, foi meio que de forma deliberada, né? Eu, por exemplo, quando eu escrevo lá um assassino, sociopata, que odeia determinado setor, é meio que deliberado. Eu crio esse personagem pra fazer isso. Agora, se você faz, por exemplo, sei lá, uma saga, sabe? Com a jornada do herói, todo virtuoso, e tu bota um cara que é mó filho da puta, sabe? Tipo, meio complicado, sacou? Não é o anti-herói, é o teu herói fazendo tudo bonzinho e o cara meio que é um filho da puta, sabe? Eu tô entendendo onde você quer chegar. Entendeu? Tem mensagem também do conto, né? Às vezes o conto, ele passa a mensagem como se aquilo fosse a coisa certa, entendeu? O narrador, os personagens, ninguém reage, é estranho aquilo, entendeu? Tem isso também. Where's my shoe? Ô, Fábio, aproveitando aí que você falou do assunto um pouquinho anterior, que era da história, né, por trás do autor, de procurar e tudo, eu acho que às vezes casa, às vezes é legal e às vezes não é. Você vê, por exemplo, a história do próprio Edgar Allan Poe, é uma história que casa, né, com ele, enquanto autor, é meio que um personagem também, né, a morte dele meio misteriosa, que ninguém sabe até hoje como é que foi, o rival dele escreveu o obituário dele, tipo, Edgar Allan Poe morreu e ninguém vai sentir falta, tá ligado? Cara, ele curtia gato, né, e escreveu um conto sobre gato. Isso é meio que recompensa você achar. Mas em compensação, tu pode, falando em terror ainda, a Anne Rice lá, né? Que escreveu o Vampiro Lestat, ela do nada teve uma época da vida dela que ela virou crente, né? E não escrevia nada mais de terror porque ia contra as crenças dela. Pô, isso é um puta. Sabia. E ela devolveu a grana? Pois é, não, né? Ah, tá louco? Não devolveu a grana. E é muito bom esse livro dela. Tanto o Vampiro Lestat quanto Entrevista com o Vampiro são dois bons livros de vampiro, né? São, eu gosto. Legal, vivo vendo um sebo esse livro aí. O King tem um livro, A Hora do Vampiro, que é o Silent Slot, aí o cara botou A Hora do Vampiro, agora todo mundo já sabe que é vampiro desde a página 1. Da capa. Que é muito bom, é um livraço, eu gosto muito desse livro, muito, muito, muito. Foi um dos primeiros livros que eu li do King. Cara, a minha tatuagem é o nome Silent Slot, também gostei muito desse livro. Ele é um dos melhores também que eu já li. Bicho, uma coisa que eu acho que a gente tem que falar do King, que é uma característica bem louca dele, que ele é um escritor tão criativo que ele acaba sendo premonitório. Ele tem uns lances de premonição que é impressionantes, cara. A Dança da Morte, a Dança da Morte, a gente tá vivendo aí quase, não é quase, né? Mas é uma coisa engraçada. Com certeza esse livro tá bombando de venda por conta do coronavírus, entendeu? Porque fala de vírus, né? Da população morrendo, Dança da Morte. É um dos melhores dele também, eu acho também, do School. Ah, pra mim é o melhor. Esse pra mim é o melhor, com muito certeza. Muito bom. Qual que é? A Dança da Morte. Que em inglês é The Stand, né? Isso, The Stand. O vírus escapa do laboratório e atinge os Estados Unidos inteiro. 99% da população morre, só 1% fica... Caralho. E aí rola uma briga do bem contra o mal, né? E cara, 1.200 e poucas páginas, eu recomendo a quem for ler a pegar essa última versão aí que saiu, porque é completa. As versões antigas, elas são cortadas, então peguem a de 1.200 e poucas páginas aí, que é o livro completão. Eu não sei qual que eu li, mas assim, nesse livro eu não vi aquela sensação chata de gordura. Por mais que deva ter, não lembro, mas assim, pelo menos as tramas paralelas ali da gordura dele eram tão boas que não incomodavam, entendeu? Não veja a série. A série é meio... Ele participa da série? Deve ter ele deve estar passando lá atrás. Cara, e o pior é que ele é bom ator, cara. Ele não é um ator muito ruim, não, viu? Não sei se... Tudo bem que é só participação especial, mas não manda muito mal, não. É tipo o Stan Lee nos filmes da Marvel? Pronto, é tipo um Stan Lee aí. É um lance desse aí. Ele ficou bem no Witch 2. Esse eu não vi ainda, cara. Cara, não assisti esse filme também. Vi só um. Também não. Não, já teve 22, já, né? Já. Então eles adultos. Eu só vi o primeiro, Teve Aranha no It 2? Não sei, o Rafael viu aí. Aranha? Aquela que o cara se transforma na aranha, isso, o Pennywise? Uhum. Teve. Pô, tem que ter, né, Léo? Porra. Não, mas esse negócio tem que ter. Tem aquela cena que é a polêmica total? Não, né? Não tem como ter. Qual que é? Qual cena? Do incesto, cara, lá. Incesto não, né? Da suruba louca. Mas é no primeiro isso, não é? Não, que eu lembre não. Eu já vi tem um tempinho, mas que eu lembre não. Não, mas não tem como ter. Não tem como ter, cara. Mas eu li que é no primeiro isso aí. Na versão antigona dos anos 90? Seria no filme 1, não no 2. Ah, sim. Então não teve não. Se não teve no 1, não teve não. Não teve no primeiro filme também, não. Muito polêmica, ia ser muito polêmica. Eu gostei muito dos atores, né? Dos atores velhos, eu gostei, achei legal. Combinou com a galera jovem. Tipo Dark. Where's my shoe? Where the fuck are our legs?
Mas, cara, deixa eu só falar ainda mais desse lance da premonição, porque realmente é interessante. Uhum. Tem esse livro Dança da Morte, aí você pode pegar, por exemplo, A Zona Morta, que é um livro que ele fala de um cara que é meio paranormal, e ele um dia toca na mão, aperta a mão de um candidato a político, alguma coisa assim, e ele prevê, né, nesse aperto de mão, que o cara vai ser o futuro presidente dos Estados Unidos e que vai causar a Terceira Guerra Mundial. E esse personagem político, ele é o Donald Trump inteiro, cara, inteiro. E esse livro é de 30 anos atrás, tá ligado? Caralho, a Terceira Guerra Mundial tá aí, cara. Você pega O Sobrevivente, que tem até um filme com o Schwarzenegger, que ele participa de um jogo lá. Sim, é muito bom isso. E prevê esse lance de reality show, de negada assim, televisão, reality. Tá faltando. Na verdade, tá faltando Como é, aí cara? no Sobrevivente. Eu veria. Ah, sim, pronto, aí. Eu veria também tranquilo. E o caso mais emblemático, ele tem um conto chamado Rage, eu acho que é Rage o nome do conto, que fala sobre 2 garotos que vão na escola e assassinam a turma, a professora. E depois que rolou aquele Columbine, aquele lance lá, né? Ele mandou proibir o conto. E tanto é que o livro que saiu aqui no Brasil com esse conto, pela editora Francisco Alves, nos anos 80, ele hoje é vendido por R$1.000, cara. Porque esse conto, ele não vai sair mais nunca. Tu não vai encontrar esse conto em nenhum livro nunca mais. Então, nos anos 70, ele já previu esse lance dos alunos entrando em sala e metendo bala em professor, aluno. Então, eu considero ele um autor de muita visão, entendeu? É muito louco isso. E tem outros exemplos que eu tô esquecendo aqui. Sim. Ele é praticamente o Simpson da literatura, né? Pô, melhor exemplo. Melhor exemplo aí. Bah, deixa eu fazer o advogado do diabo um pouquinho. Manda aí. Você é o advogado, cara. Não, porque é o seguinte, cara. Aquele negócio, Tostines é fresquinho, ou é fresquinho porque é gostoso porque é fresquinho. Cara, com a quantidade de coisa que o Stephen King escreve, meu irmão, Eu ia falar isso. Uma hora você acerta. ele tinha que acertar o presidente da Zâmbia, entendeu? Porque, É verdade. Mas eu entendo. Eu acho, realmente, eu acho que ele tem uma visão, assim. Ele não é um cara absolutamente descolado de política, ele é um cara atuante, né, na política americana e tudo. Ele tem uma visão de mundo que não é só americana, né? Ele consegue dividir bem as coisas. Enfim, eu acho que sim, ele tem, sim, um lado desse. Apesar que, tipo, cara, é aquele lance dos macacos que você bota batendo na máquina de escrever e vai sair um romance. Uma hora vai sair, né? Uma hora vai sair. Não tem como errar todas. Verdade. Mas jogar na loteria não seria uma má pra ele, não. Uma hora eu acho que... Não. Não, ele Tá aí. tem menos livro do Stephen King do que episódio de Simpson. Então Simpson tem mais chance de acertar do que o Stephen King, né? É vero. É que o Simpsons ali, como é visual, né, cara? Você pega o quadro do desenho, pega o quadro que aconteceu e fala, puta que pariu, velho. É muita consistência. Aí, vocês manjam do Clive Barker, não sei como é que vocês chamam aí, que é apadrinhado do King, né, assim, mas desenvolveu uma identidade bem própria aí. Qual livro? Você tem um livro dele aí? Não, ele tem aquele filme que é bem famoso, né, do Hellraiser, que tem aquele Pinhead, aquele maluco todo branco, cheio de prego sim. na cara. Eu tinha um medo da porra desse filme, velho. Era meu trauma de infância também, cara. O Barker é o King mais visceral, né? Ele escreve livros de gore, terror mais gore, voltado pro masochismo. Eu ia falar isso, é bem diferente, bem diferente. Eu falei do apadrinhamento porque o King, ele consegue transformar escritores pequenos em gigantes só botando na capa, né? Sim. E aí ele falou assim nos anos 80, eu vi o futuro do terror e o nome desse futuro do terror é Clive Barker. Ele falou essa frase. E aí, meu amigo, Clive Barker daí... Aí decolou, né? Decolou que nem foguete. Então ele ficou conhecido. Aí começou o Hellraiser e tal. Mas o cara é bom, eu acho bom. Não li todos dele, não. Tem alguns em casa. Só vi os filmes, nunca li nada dele, não. Mas até hoje tem pesadelo com aquele cachorro, aquele puta merda. Bem sinistro. Esse lance de medo, deixa eu entrar num assunto aqui que... Vocês sentem medo lendo um livro? Não, eu não. Só uma vez, com o Exorcista. Eu não li Exorcista, só vi o filme, mas fiquei com medo no filme, né? Não. Filme tudo bem. Agora, no livro, na literatura, vocês já sentiram medo? Algo próximo do que vocês sentem, ou imagino que sintam, assistindo um filme? Cara, eu respondo curto e grosso, não. É, tem uma apreensão, tem um suspense, né? Agora, medo. O cinema em geral veio pra alavancar o terror aí, cara. Sem cinema, o terror não teria 10% da projeção que ele tem hoje. Disparado, pô. Não, com certeza. Acho que a trilha sonora, nesse caso, faz toda a diferença. Apesar de que tem gente que sente medo, viu, cara? Tem gente que sente medo lendo, sim. Você dá uma passada no Scooby da vida aí, naquele site lá, né, de crítica. Crítica sim, né? Mas não dá pra acreditar naquela porra, né, velho? Cara, até no próprio Entre Contos, às vezes tinha um pessoal que fazia umas críticas lá que eu achava sincero, que a pessoa falou, pô, me arrepiei nessa parte e tal. E eu lendo mesmo o conto, caramba, eu não senti nada, né, nessa parte. Tem gente que se impressiona. Sim,
né? Arrepiar no sentido, se você sente uma apreensão, suspense, aquela vontade de descobrir o que vai acontecer, você fica ali, caraca. Mas isso não é medo, isso é suspense, né? Apreensão. Medo mesmo, assim. Meu medo é muito visual, né? Não sei se... No Scooby eu vi muito disso. O pessoal falando os clichêsões, né? Ah, caramba, eu lendo esse livro, eu olhava debaixo da cama. O pessoal fala assim, não sei se é verdade, mas o pessoal fala muito isso. Mas não, eu não sinto medo lendo nada não, cara. Me empolgo, me envolvo, mas medo não. Então, cara, eu lendo, na verdade, assim, eu não sinto muitas emoções, velho. Eu não... Pô, tamo junto, tamo junto. Sutil. Eu nunca chorei lendo um livro. Coração de gelo do caralho, porra. Pô, velho. Eu choro no filme, mano. Eu chorei no Rock Balboa, velho. Eu já chorei no livro já. Eu já chorei lendo conto. Vingadores Ultimato. Não, e é covardia. Nem falei isso que eu choro agora de novo. Mas assim, lendo o livro, eu nunca chorei. Pra não falar que eu não senti medo, eu senti algo próximo de medo, né? Foi aquela sensação incômoda. Não foi nem em livro, cara. Foi num quadrinho do Sandman. Que sim. O cara, ele tá numa lanchonete e ele vai contando as últimas 12 horas dele, cara. Puta, é do caralho aquela história. Me deu um pouco de medo, de uma sensação incômoda. Nisso, no quadrinho do Constantine, teve uma parte lá que foi pesada pra caralho, assim, tipo, me deu uma agonia também. Mas tem o visual, né? O visual, cara, e o cinema ainda, além do visual, tem o som, né, cara? Tem aquela... É covardia comparar, mas assim, eu vejo também, o Pedro citou aí as resenhas do Scooby e tal, que o pessoal fala, porra, eu chorei. Chorar eu acredito 100%, porque, né, o pessoal, pô, me chorei pra cacete lendo A Cabana, mudou minha vida. Pô, caralho, velho, como que você chorou lendo A Cabana, mano? Como pode o negócio? Enfim, daí surgiu a dúvida, né? Se vocês também tinham esse coração de pedra, assim, ou... Não, eu tenho um negócio, cara, assim, com histórias eu sou assim, às vezes eu não me conecto, às vezes eu me conecto. Quando eu me conecto, eu entro pra caralho na trama ali e geralmente o autor consegue a emoção que ele pretende. Mas no terror, medo, esse negócio que você falou de olhar embaixo da cama ou ter pesadelo, nunca aconteceu com livros. Com filmes sim, claro, mas livros não. Agora sim, já chorei, já ri, já me emocionei, já saí lendo histórias porque eu acabo me interessando muito pelos personagens, né? E tem os autores filha da puta, que, né? Eu já fiquei com medo escrevendo. Eu já chorei escrevendo, mas lendo, não. Putz, então tinha uma coisa pessoal na hora da escrita. Não, puta, cara, não tinha... Se eu te falar, o personagem não tinha nada a ver comigo, mas acho que eu tava tão envolvido na história... Incorporou. Então, esse lance de incorporar, eu escrevo incorporando o cara. Às vezes eu fico dando volta aqui na sala igual besta, falando como se fosse o cara, tipo, como se fosse um teatro. Interno, hein? É sério. Eu passo na rua e às vezes eu tenho medo da pessoa falar isso. Me pegaram e me trancaram no manicômio. Um que eu chorei no final foi aquele Capitão Narigudo lá, tá ligado? Um conto lá, porra. Ah, tá. É meio nada a ver, assim, o conto, né? Ele é meio tristezinho no final, mas você fala, porra, não é de chorar. E pra mim foi uma catarse, né? Que fala, né? Quando junta o sentimento do personagem, Aquele conto é bom. Ele foi muito grande pra mim aquilo. E teve outros casos. E de medo também. Escrevendo, passei por algumas situações de medo também. Where's my shoe? Mas escrever terror, bicho, pra vocês é complicado? É fácil? É um desafio mesmo? Eu não sei escrever terror. Eu acho o seguinte, tem muito escritor amador de terror. Você pode ver. E ótimo. É o que mais tem no Facebook, é escritor amador de terror. Só que o escritor amador de terror, ele não lê terror. Ele vê filme, né? Você pode ver. Eles não se leiam. Eles não gostam de se ler, entendeu? Cada um gosta de escrever pra si. Ele escreve, tipo assim, nossa, vou ser genial, vou escrever um puta conto de terror aqui. Mas pra mim, sim, entendeu? Eu vejo muito isso, assim. E uns até são bons e tudo, mas, cara, é foda. É o que o Fábio tava falando antes. O cinema, ele cria uma imersão absurda. É o cenário, é o áudio, é o tudo escuro pra começar, entendeu? E o conto, o livro, o romance, cara. Por exemplo, vocês não gostam de texto muito adjetivado. Ninguém gosta. Eu gosto um pouco mais, mas ninguém gosta. Cara, no terror, se não for adjetivado, meu amigo, não funciona. Você não consegue criar uma imersão. O Edgar Allan Poe, 4 parágrafos, ele falou negrume, negrou, sombra. Cara, ele quer mostrar pra você que tá muito escuro aquela porra, entendeu? Tá muito escuro que você não consegue ver nada. E aí tu vê Dark, que tá tudo escuro, tu fala,
caralho, tá escuro. Não precisa falar nada, né? Não fala nada, você pode perder tempo mostrando outras coisas. O Edgar Allan Poe, não, ele tem que ficar ali, meu irmão, 12 páginas falando que aquela porra tá escura e que tá frio, até o momento que você sente frio, entendeu? Vocês contam daquela época também, demora muito a entrar na trama em si, né? Faz uns preâmbulos gigantescos, né? Até realmente entrar. Sim. Mas, cara, se não fizer, não funciona. Porque a história pede isso, sabe? O pêndulo, por exemplo. Cara, é um pêndulo. Acabou. É um pêndulo que tá balançando, chegando perto do cara. A história é essa. Então, esse é o conto inteiro. Você consegue fazer em 3 fases, sacou? Não, é isso aí. Tinha um pêndulo que descia aos poucos. O pêndulo desce. Pô, mas uma ideia legal, né, cara? Assim, ainda mais pra época e tal. Aquele Sim. outro lá do cara que é emparedado, também ideia... Aí o barril de amontilhado, esse dá medo. Ideias sinistras, né, cara? Assim, por mais que você nem consiga ler hoje em dia de legal e tal, pô, não me animei com a leitura, mas por trás a ideia pioneiras e bem sinistras. As mentes dos caras era... Coração denunciante, né? Também. Muito bom. Gato Preto, né, claro. Gato Preto. Pô, falando nisso, eu lembrei, o Fábio traduziu o Corvo, não foi? Foi. Pô, é genial. O Corvo é genial. Eu tatuei o Corvo, né? Nunca mais. Nunca mais. É genial. Aquilo ali Eu, na verdade, eu peguei as traduções, né? As traduções mais famosas que tinham, né? E fui juntando com algumas coisas mais... da língua mais moderna, né? Mais atual, e eu achei que ficou legal, cara, aquela tradução. Ficou, eu lembro, ficou bom. Não, foi legal que comparando a sua tradução, vocês vão me dar trabalho e botar tudo no link aqui no post. Mas comparando essa tradução que você fez com a tradução que eu tinha lido a primeira vez, cara, ficou muito melhor, porque ficou na língua atual, né? Então, é o que a gente tava falando no começo também, né? Você pega lá Machado de Assis. Porra, na época era... Até hoje é insuperável, né? Mas você pega uma criança, né? Você pega alguém de hoje que não tá acostumado com determinadas palavras, e pega aquilo ali e você afasta o cara. Você ainda falou do King ser um cara de entrada, né? Um autor de entrada, porque o texto dele é fácil de ler, né? Assim, não tem maneirismo. A gordura dele não é no texto, né? É uma gordura na história. O texto dele é muito limpo, né? Inclusive, no sobre a escrita, ele fala pra cortar adjetivo, né? Então, assim, aí uma outra questão até que eu queria trazer em algum momento, vai ser agora, foda-se. Pode falar. A gente não consegue ter pauta mesmo. A verdade é o seguinte, você, quando lê um livro, cada um tá à procura de alguma coisa. Tem gente que lê porque é hobby, tem gente que lê porque quer explorar outras coisas, tem gente que lê pra melhorar a escrita, o vocabulário, tem gente que estuda, né? Que lê outras coisas pra estudar mesmo. Cada um quer uma coisa do livro, entendeu? Então, tipo, eu acho que a gente acaba meio que encaixotando tudo, achando que todo mundo quer hobby, sabe? Todo mundo quer se divertir lendo o livro. E não é verdade, tá ligado? Não, mas eu, por exemplo, eu quero me divertir, mas também busco hoje, né? Hoje, eu busco ver um trabalho melhor da palavra, sabe? Tipo, puto, o cara... Olha essa frase que o cara escreveu. Eu li... Um dos últimos que eu li foi Lolita. Foi o melhor livro que eu li até hoje, cara. O melhor escrito, né? Mas talvez se eu pegasse mesmo livro lá, sei lá, com 16 anos, porra, não ia apreciar, porque daí só sobra a história. Eu não teria a base pra identificar o quão bem porra, o Nabokov escreve. O quanto aquilo ali é... Exato. Mas você não espera só uma historinha, entendeu? Bonita. Não. Tipo Dan Brown. Não é o Código da Vinci, sabe? Arqueou a sobrancelha, girou nos calcanhares, deu de ombros. Você não espera só isso da literatura hoje em dia, né? Óbvio que na época que eu li o Código da Vinci, sei lá, 10 anos, assim, eu falei, caraca, que irado, muito boa história, sensacional, esse cara é um gênio, sei lá o que. E hoje em dia, se eu pego um Código da Vinci, não o Código da Vinci, né? Mas um similar do Código da Vinci, eu paro de ler. Eu não consigo avançar muito, sabe? Eu falo, pô, mano, a história é até boa, mas tá meio chato. Tem vantagem e desvantagem, né? Eu acho que autores, esse tipo de escrita, né, um pouco mais elaborada, se o cara erra a mão, afasta, né? Afasta leitores. Sim. Então, se ele conseguir, alguns conseguem, né? Gabriel Garcia Marques, enfim, vários outros, assim. Não, Gabriel Garcia Marques, cara, se eu começasse a minha vida de leitor por 100 anos de solidão, eu não teria lido nada nunca mais na minha vida, velho. Eu lembro que o Fábio não se deu muito bem com esse livro, não. Não, nem um pouco. Não, eu adoro esse livro, cara. A primeira vez que eu fui ler, eu desisti também, larguei. Nossa, pois pra mim foi a maior primeira vista, cara. Não, assim, ele começa muito bem, né? A primeira frase, acho que até hoje
hoje é a melhor primeira fase de todos os livros que eu já li. Aquele primeiro parágrafo lá é... O primeiro parágrafo é fantástico. Se você botar no Google primeiros parágrafos, vai ter esse aí na listagem, com certeza. É esse e Lolita. Os dois ali são... Lolita, cabeça de chave aí. E agora, isso aí é muito louco, é justamente isso. O Fábio não curtiu, assim, o Leonardo disse na primeira leitura não foi bem. Pô, pra mim, na primeira leitura já virou um dos melhores livros de sempre. Literatura é isso, cara, entendeu? Cada um tem seu momento. Mas você leu quando isso? Primeira vez que você leu 100 anos de solidão, quantos anos você tinha? Ah, não, já tinha mais de 20 aí. Então, mas você já tinha uma bagagem de leitura, provavelmente. Não, com certeza. Mas aí, pô, tu não leu agora também, com bagagem, tá entendendo? Então, assim, eu acho que talvez depois tu lê de novo e goste. Eu acho que, não sei, cara, os livros, eles são jogados aí. Eu li de novo, acho um livraço, né? Eu acho um livraço, assim. Pô, eu li depois de velho também. Não li novo, não. Eu li depois de velho. E eu não aconselharia a ninguém ler esse livro novão assim, não, cara. É um livro difícil de ler mesmo. Não é fácil, não. Tem que ter uma preparação, né? Vai se acostumando que tem um nome igual aí, um monte de nome igual. É uma loucura. Mas o livro é maneiro e tem esse negócio do realismo fantástico. Faltou uma consultoria ali pra mudar aqueles nomes, hein? Dá uma facilitada pro leitor também, que ninguém é obrigado, hein? Matheus Aureliano naquela Pois eu gostei, cara. Ó, eu gostei. Meteu o dane-se e te vira, cara. Where's my shoe? Agora, ô Léo, aproveitando que falou de fantasia aí, só pra trazer um contraponto que eu falei antes, os escritores amadores de terror não leem os escritores amadores de terror, não gostam de ler terror, amador ou não. Em compensação, a galera que gosta de literatura fantástica, eu nem curto muito, mas já consomem muita literatura fantástica. Eu acho que a galera da literatura fantástica nesse sentido é mais unida, assim, sabe? Tipo, consome mais entre eles mesmo, assim, conversam sim. mais. Eu acho que Não, sim, eu nasci ali, né? Nasci nesse meio de literatura fantástica. Era bem, assim, bem legal. Foi até nesse meio aí que eu conheci o Entre Contos. Cara, eu fui o contrário, eu comecei com esses negócios de desafio porque na época eu achava que eu era o único escritor do mundo, tá ligado? Eu falei, não, pô, eu vou ganhar o Nobel, tá ligado? Daí eu entrei num site lá que era tipo Entre Contos, só que ele só promovia desafios de terror, chamava A Irmandade do Terror, um negócio assim. Pensei que era aquele TRL também, tem no Recanto das Letras também. Eu participei dele. E eu achei que lá a galera era bem unida também, assim, sabe? Era tipo um Entre Contos, mas eu cheguei no final. Sabe quando todo mundo já tá meio cansado? Tipo o Entre Contos deu uma saturada a certa época, a gente ficou meio cansado. Já tá mais pra acabar do que pra... Eu entrei nessa época. chegou no final da festa, todo mundo bêbado, já, Exatamente. E daí, depois disso, que eu acabei encontrando o Entre Contos. A unida, velho, do terror, né? Pois é. Teve o Desafio Terror. Isso, eu ia falar sobre isso. Assim, tá falando sobre o Entre Contos, né? Que é um site de escritores que faz desafios. E nós 4 participamos de vários desafios lá, vendo contos e tal. E teve pelo menos 2 desafios de terror, né? Teve 2 cemitérios, aí teve um fantasmas. E teve também um que foi misturado, né, Fábio? Da Liga, né? Que era terror e infantil. Um dos dois, né? Ou terror ou infantil. Ou terror ou infantil. Teve um Bruxas também. Bruxas também. Nossa, o Bruxas deu nota 0. Ou seja, pra quem curte terror, é um site bem bom, no assim. No Bruxas, o Fábio quase acabou com a minha carreira. Você falou que meu conto, ele nunca tinha visto um conto tão adjetivado na vida. Foi no Bruxas esse? Que a mina tava presa na cela, né? Um negócio assim. Foi. Foi. Eu tinha acabado de ler Edgar Allan Poe, eu tava empolgado. Baixou Lovecraft no seu cara. É só explicar aqui, gente. O Entre Contos, né? A gente posta os contos lá e durante o período do desafio, o conto fica no anonimato. E todos os outros participantes têm que ler e comentar todos os contos. Então, o maneiro disso é que, apesar de a gente ser amigo, se conhecer e tal, a gente não sabe de quem é aquele conto. Então, a galera pega pesado às vezes nos comentários e comenta bem. Então, o feedback é ótimo, é uma ótima escola pra aprender. Só que tem que ir lá com o coração aberto, porque você vai tomar muita porrada. Vai tomar porrada. Isso é bom, eu adoro as porradas. Eu adoro as porradas do Entre Contos. Essa porrada que o Fábio me deu lá, que foi bem dada, pô, eu nunca mais esqueci, tipo assim. Então, hoje em dia, quando eu escrevo qualquer coisa, eu vou dando uma olhada. Eu falo, pô, aqui não precisa disso. Aqui precisa daqui, sabe? Cara, tipo, Fábio pegava também no pé muito cacofonia, né? Eu comecei a catar cacofonia. E o pior é que a gente vai pegando, né, as coisas dos outros, não, né? Todo conto meu tinha cacofonia, cara. Impressionante. Fábio, e eu não consigo ler. Até hoje, eu leio meu conto e não vejo cacofonia. Aí foi até o Fábio que me explicou a ler em voz alta, né? Aí eu fico igual maluco lendo conto em voz alta na rua, mas enfim. Vamos falar sobre o desafio de terror. E aí, qual é o seu conto preferido do desafio de terror, Luna? Cara, putz, eu lembro mais dos meus, mas
Porra, eu vou ter que abrir 3 contos aqui no Caramba. celular. Peguei vocês de surpresa, né? Então cita um conto seu de terror aí. Tem 2 que eu gostei, que eu escrevi de um Assombrados Anônimos, que era um cara que ia pra um rehab de caras que estavam sendo assombrados. E tem esse, o Contemplação, que era um conto 2 em 1. Cara, o cara ia no Vietnã, via uma galera sendo esfolada viva. E depois eles vão pra uma casa assombrada. Eu gosto muito desse conto, cara. Esse aí é bom. A primeira parte é sensacional, assim. Pois é, teve essa polêmica aí, né, das 2 partes e tal. E aí, mas foi até legal, o conto, posição bacana. Não, o conto é muito bom, mas assim, realmente tem uma diferença grande, né, de tom entre as 2 partes, mas isso não diminui o conto. Ah, e o Fábio venceu esse desafio, eu lembro que era um conto de um cara que ia pra uma ilha, alguma coisa assim. É do Lovecraft, né? Esse. Mas teve um conto que eu achei bem legal, mas eu vou lembrar poucos detalhes dele, mas eu acho que era da Paula, que era algum lance do abajur, que era o... Lembro desse conto. O abajur é o narrador da história. O abajur era o narrador. Depois eu procuro aqui o link e botar na descrição também. Eu não lembro o nome dele, mas era uma menina, né, que era abusada, né? Achei bem louco também esse daí. Não sei se eu dei spoiler, Paulo, desculpa. A Paula, ela tem muita essa coisa de fazer contos do ponto de vista de coisas inusitadas, né? Isso. Ou então de receita. De receita. Não, a Paula escreve pra caramba. A Paula Giannini, né, que é uma das melhores autoras lá dos Entre Contos. Tem muita gente boa lá, cara. Não vou citar ninguém daqui, pra não ficar babando ovo, mas tem muita gente boa. Gustavo Araújo, Paula Giannini. Mas então, fala um conto aí de terror do Entre Contos bom, que você gostou. Pode ser seu também. Fala sobre o seu conto aí. Vamos falar sobre o seu conto do Lovecraft. Teve algumas pessoas aí que ficaram achando que era conto de comédia e tal. Se você não gostou daquele conto, né, Léo? Pô. Nem que eu não gostei. Eu acho que se eu duvidar, minha nota foi boa, né? Não foi. Não foi, não? Você esculachou o conto lá. Não entendi porque ele ganhou, não, pra ser sincero. Eu sou da mesma opinião, mas conto muito bem escrito, cara. Não, o Fábio, né, pra quem não conhece, o Fábio escreve pra caramba. Na técnica do cacete, não quero ficar babando ovo, porque é esculacho cacofônico, não. Mas enfim, então ele tem uma técnica de pegar as pessoas e botar em um conto super imersivo, né? Os personagens são muito verdadeiros, são muito... Nesse conto, ele faz uma coisa que eu tô tentando fazer agora pra uma premiação aí, que eu não vou fazer o merchan dela, mas que tá rolando aí. Pode falar, Darkseid, né? Dessa Darkseid, tô quebrando a cabeça aí, cara. E o Fábio fez um lance nesse conto aí que eu tô tentando fazer, que é você pegar os personagens, botar ele iniciar o conto com eles em situações banais da vida deles, né? Assim, vivendo a vida, a rotina. E do nada dar uma guinada pro inferno total, tá ligado? Os caras caírem no inferno. Se eu bem lembro, esse conto dele era assim, né? Era assim. Ficou brincando que começava... É engraçado, né? Porque era um cara no dia a dia, o cara... o dia a dia. Começava uma coisa... O cara ia numa sessão de Fábio? De meditação, né? O conto começa, o cara tá desempregado, tal, em casa, daí ele fala, porra, fui no mercado, fiz um monte de coisa, daí a esposa dele chega do trabalho, ele acabou de ligar o videogame, daí dá aquela que parece que o cara ficou o dia inteiro no videogame, tá ligado? Daí ele reflete sobre isso, né? Fala, caralho, velho, acabei de ligar o videogame, ela chegou, já ficou com aquela cara. Daí tem aquela ceninha do casal ali, né? Aquelas discussões do casal e tudo mais. E ela propõe pra ele, eles fazerem um curso de projeção astral. Daí, cara, eu fiz esse curso de projeção astral. E o cara lá, ele é bem... Lógico que o professor lá do curso não é vilão. Quer dizer, eu acho que não. Essa parte é bem cômica, que é muito... Enfim... Então, daí assim, até chegar ali é coisa real do dia a dia, coisa que acontece e tal. Daí a virada do conto é quando essa projeção astral leva esses dois aí lá pro mundo, lá pro abismo onde mora o Azothoth, que é o deus fudido lá do mundo do Lovecraft. É tipo o deus do caos, o deus supremo lá da maldade, enfim. E daí que muda totalmente a história. Só que isso daí já tá um pouco mais da metade. O espaço era curto lá do conto, daí... Isso. E depois vira um conto de ação. Não, tem uma partezinha de terror que eu acho legal, que é terror mesmo, que é quando o cara encontra a mina dele meio em transe, daí tem um espírito do lado dela. Isso, a parte é legal. Aí eu tentei pelo menos fazer terror. Mas assim, no geral eu concordo com você, não tem... É terror o conto, a maior parte dele? Não, aquela partezinha pra mim é terror. O conto é do cacete, entendeu? Assim, quando eu digo que não entendi porque ganhou, é porque na minha opinião teve coisa mais terror do que esse conto, entendeu? Mas o conto em si, gostei pra caramba, o conto é muito bom. O conto é muito bom, né? Você citou o Capitão Narigudo também, que é outro conto seu. Começa uma vibe muito parecida também, né? Cotidiano, né? Relacionamento e tal. Eu acho os dois muito parecidos. Acho que faltou pra espaço. É o Abismo Além do Infinito, não é isso? Abismo Além do Infinito.
Eu tô aqui com o que o Léo falou. Eu vou falar rapidinho aqui, só pra... O Léo disse assim, ó. Mas o fim, depois que ele usa as 2 balas da espingarda, ficou muito corrido. Infelizmente, broxante. Técnica, uma narração crua, sem grandes trabalhos linguísticos, praticamente um relato verbal transcrito, mas que funcionou muito bem para prender a atenção e contar a história. Vamos ver o que o Pedro Luna falou. Aqui a gente tem que mostrar... fica registrado, a internet não apaga nada. Não tem como depois dizer, pô, tava ótimo. Pior que eu não lembro, vai ser surpresa aí pra mim também, cara. Não lembro, não. O Pedro Luna começa assim, ó. Pô, irmão, quando o terror começa a engrenar, você termina o conto. Mas ele depois vai dizendo o que ele gostou. Gostei disso, gostei... No geral, um bom trampo. Bom trampo. Não, então, mas daí eu até expliquei pro Léo, não sei se foi aí nesse comentário, eu acho que é um pouco que o Stephen King, ele meio que prega nesse livro dele aí sobre a escrita, que é fazer o leitor se importar com os personagens. Então, assim, se eu dividisse de forma diferente, vamos supor, se eu deixasse só o primeiro e o segundo parágrafo ali pra mostrar o casal e tudo, lá no final você ia querer que o cara se foda, entendeu? Você, foda-se se ele morrer, se ele... Esse era o maior desafio desse desafio, né? Era o maior problema, porque não era muitas palavras, né? Tem um limite de palavras curto. Era curto, velho, era muito curto. E terror precisa de imersão, e imersão precisa de espaço. Apesar de que foi um curto, não tão curto. O que eu me lembro foi 5.000 palavras, cara. 5.000 pra entre contos não tá curto, não. Tá curto pra conto. Eu acho que era 5.000. O meu conto teve 2 partes, eu consegui me dar o luxo de fazer isso aí. O Rafael, que estiver online aí no site, ele pode dar uma olhada aí. Eu acho que eram 5.000, cara. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. É isso aí que o Luna falou. No mínimo 3.000 e máximo 5.000. Que era bastante mesmo, mas a impressão também que eu tive que era pouco quando eu escrevi. Então, é que é pouco, velho. Tipo, essa história aí é uma das histórias que eu penso em transformar em romance algum dia da minha vida. Eu acho que ela esticada, ela... Não, ela vale sim. Ó. Agora que o Rafael leu ali, eu acho que nunca tinha relido isso. A gente fica nessa brincadeira direto de que eu fico sacaneando esse conto, né? Acho que foi o único conto que eu olhei mal na minha vida. Não, depois você fala bem dele. Eu não terminei de ler porque só pra deixar você imaginar, mas depois você fala bem dele. Não, o final, o que mais me incomodou nesse conto, e assim, a gente tem que ler e comentar vários contos, né? Como a gente já falou aí, os contos não eram tão pequenos assim. Então a gente acaba que fica muito com aquela impressão do momento que você terminou de ler. E eu achei o final dele muito abrupto. O que mais me incomodou foi o final abrupto. E isso me incomodou muito, assim. Mas entrando nesse mérito aí de terror e tal, vocês acham que o Lovecraft se daria bem num desafio de terror? Um dos contos? Não entre contos, não. De jeito nenhum. Hoje em dia, ia ter gente que ia gostar, mas eu não seria um deles. Vou falar uma parada que eu tenho sobre o Lovecraft aqui, cara. Por isso que eu quis ler de novo Call of Cthulhu antes de gravar o podcast. Eu li os livros dele 2 vezes. Eu tenho um livro deles, que é os melhores contos do Lovecraft. Eu li ele 2 vezes já. Uma vez eu abandonei alguns contos. Ele vai melhorando um pouco ao longo da vida dele. Os contos do livro são em ordem cronológica. Eu acho que o Lovecraft, ele criou uma vertente, um mundo, uma mitologia, né? Muito boa. E eu acho que é isso que faz mais ele ser famoso e ser o que ele é, do que os próprios contos em si. Eu já vi muitas teorias nesse sentido aí, sim, cara. Que as melhores obras do Lovecraft não foi ele que escreveu, foi tipo caras posteriores a ele. Sim. Ele criou uma mitologia muito maneira. O Call of Cthulhu, assim, é quase um relato. É o cara lendo um manuscrito de alguém sobre o mito do Cthulhu e tal. É a primeira vez que ele falou essa palavra, né? Cthulhu. E como eu falei, ele cita os caras lá do Haiti, os caras do Voodoo. Aí depois ele cita um cara lá na América Latina, um cara não sei onde. Ele começa a citar casos. Teve um período no tempo, na segunda história, em que as pessoas naquele período tiveram no mundo inteiro esses, enfim, acessos de loucura e de negócio de orgia, tudo relacionado ao mito do Cthulhu. E em comum tinha esse nome, que ele foi correndo atrás pra tentar descobrir o que era, e a imagem, né, da cabeça de polvo, né, a asa de dragão e corpo famoso. Ele cita nesse texto uma estátua e tal. As pessoas falam muito dessa imagem, no mundo inteiro. Mas, como eu falei, é mais um relato do que um conto, entendeu? E, inclusive, eu descobri que eu falei Cthulhu aí errado a vida inteira. Eu não sei como é que é o certo, não. Qual é o certo? Não, eu também sei. Certo é o que você imagina aí e acabou. Cara, eu só li, eu nunca vi ninguém falando. Assim. Não. Eu sempre li Cthulhu, tá? Aí eu jogava RPG do Call of Cthulhu, joguei, isso aqui. Só que aí, depois que comecei o YouTube e tal, aí eu comecei a vir só falar Cthulhu, aí eu comecei a usar Cthulhu. Eu sempre falei Cthulhu na minha imaginação, tá ligado? Porque não tem, né? É um monte de consoante, não tem essas vogais no meio. Só o U do final que tem. Mas, cara, é uma máquina de fazer grana aí. Inclusive, vai sair agora uma série aí, tal, em território Lovecraft, uma parada aí. Eu acho que
Não, HBO. HBO é um livro da Dark Side, né? É. Já tem, que eu vi até ontem na livraria esse livro, mas não me interessei muito não. E vai virar série aí, vai sair. Já virou, vai estrear, né? Então não para, é influente demais, entendeu? A gente... Faz dinheiro, mas ele mesmo não ganhou dinheiro com isso não, né? Ele funda aquilo. eu não sei se ele chegou a... Não, assim como ele, o Paul também, né? O Alan também o não Alan ficaram Poe, famosos em vida, né? Eles naquela época, acho que era bem difícil. Terror, fantasia, eram livros que não faziam sucesso nenhum, né? Todo escritor morria pobre. Tirando né? o King, né? Acho que só o King. Não. Eu tô falando dessa época aí, mais das antigas aí. Todo mundo morria pobre, sem braço. Ainda tinha uma ou outra vertente de literatura. Tinha uma vertentezinha ali que dava uns frutos. O Lovecraft, ele não publicou um livro, ele publicava contos numa revista, né? Que ele pagava, né? Às vezes, que nem as antologias de hoje em dia você paga pra participar, né? Tem isso aí. Pronto. É tipo o que a gente faz hoje. Tipo a gente, Isso que eu falar, daqui a pouco a gente vai morrer, aí um de nós no futuro vai ficar super famoso com o conto do Entre Contos, sabe qual é? A gente vai morrer pobre, né? Alcoólatra, de cirrose. Pronto. Eu já tô bem adiantado nesse projeto. Esse nicho, mas, cara, é o que eu falei, é a influência. Esses caras, às vezes, você tem que ver mais pelo lado da influência do que pelos próprios escritos do cara, porque eu, particularmente, li pouco Lovecraft, mas onde eu olho tem influência do cara, então tem que respeitar, né, bicho? Tem um mérito ali. O cara que cria, né? O cara que tira do zero as coisas e cria, As foda. ideias do Poe, os textos dele, eu não sou muito fã, mas eu vejo ali coisas sinistras, de uma mente realmente perturbada. E aí você olha a época, 200 anos atrás, não sei o quê. Como eu falei, esses clássicos, eu tentei dar uma segunda chance a todos eles, assim. 100 Anos de Solidão eu tentei ler e não consegui, depois li de novo e adorei. Virou um dos meus livros preferidos. O Lovecraft eu tentei dar a segunda chance, assim, né? Teve essa visão aí que eu falei, dá pra ler, mas entender que na verdade é uma construção de mitologia, não um livro de conto, né? Assim, não contos do jeito que eu gosto de ver, porque conto pra mim tem que ter uma história, né? Assim, ali é mais, como eu falei, é uma criação de mitologia. Agora o Poe não. O Poe eu gosto bastante dos contos dele, apesar de saber que é lento, é adjetivado. Mas assim, eu gosto bastante dos contos em geral dele, são todos muito bons. Pelo menos assim, os principais, não li todos, mas os principais eu já li todos e gosto de todos. Where's my shoe? Entrando nessa linha de pseudônimo aí, voltando pro Stephen King, o Stephen King publicou algumas coisas com pseudônimo, não foi ele que fez isso? E o que deu isso aí? Richard Bachman, né? Bachman. Cara, acho que foram 4 livros: O Sobrevivente, A Longa Marcha, Desespero, não sei. Durou poucos anos, aí ele se apresentou logo. E depois que ele se apresentou, que ele era realmente o Richard Bachman, ele ainda lançou livros com esse pseudônimo aí, só que já todo mundo sabendo que era ele, né? Não, na verdade ele não contou, alguém descobriu, né? Alguém descobriu e aí ele não estendeu, não negou, não abriu logo o jogo. Mas você sabe por que ele fez isso? Pra provar, eu acho, pra provar que podia vender, né? Que não era só o nome. Não era só o nome, e também porque ele tinha muitas histórias que ele tinha escrito antes da fama que não iam ser publicadas com o nome dele. Então ele achou um lugar pra essas histórias, pseudônimo. E aí, meu amigo, o cara tinha moral. E são 2 boas histórias, essas 2 que você falou. São legais. São 4 livros aí. Não, depois ele relançou um livro com o nome dele, né? Richard Bach as Stephen King. São 4 contos. E justamente esse livro, os livros de Bachman, que tem esse conto que eu comentei, o Rage, que é o Fúria, eu acho, que é o desses meninos. Que hoje esse livro, meu amigo, se você tiver aí na sua estante, saiba que ele tá valendo aí seus R$1.000 na estante virtual. Só um toque aí, beleza? Alguém compra. Começar a procurar no sebo, Sempre né? tem alguém que compra. Achou no sebo por 100? Compre, meu amigo, e guarde aí que ele vale bem mais. E se, já que a gente falou de pseudônimo entre contos, será que o Stephen King, com pseudônimo, ia conseguir uma nota boa lá no Entre Contos? Cara, talvez ele tenha esse estilo... Acho que sim, acho que ele tem mais chance. Tem mais chance. O problema do Entre Contos é o limite, né? Pra desenvolver personagem, ele desenvolve muito bem, mas ele demanda muitas páginas pra isso, né? Se bem que tem contos dele muito bons também, né, cara? Contos curtos aí. E viram filmes também, bem... Corpo, né? Do Stand By Me. O Corpo. Esse não é tão curto, né? Mas conta bem. Eu nunca li um curto dele, assim, de 5.000 palavras. Os contos dele, em geral, são mais novelinha, né? Esse livro que tem o Corpo são 4 só. Agora, sim, é um livro, é pra você ver como o cara é. Ele tem um livro de contos, são 4 contos. Aí nesse livro você tem o Corpo, você tem Um Sonho de Liberdade, Aluno Inteligente, que gerou aquele filme O Aprendiz, que é um cara que tem um professor nazista lá, e tem um terceiro lá. Quer dizer, um livro com 4 contos, 3 viraram filmes de sucesso em Hollywood, ocorrendo a Oscars, entendeu?
Porra, E o quarto compraram os direitos, com certeza. Compraram, certamente. Então, assim, é uma coisa de louco. O cara lança um livro com 4 contos e os 4 contos fazem miséria. Não, só de royalties, esse cara deve estar milionário mesmo, né? Ah, dinheiro demais, cara. Agora, assim, atualmente ele lança algumas coisas boas também. Não ficou só no passado, não. A gente fala muito do passado, né? Mas tem coisa boa atualmente aí, cara. Dele. Novembro de 63 é legal. Pô, mas Doutor Sono foi ruim. Assim, eu gostei, mas... Não continua, né, cara, o Iluminado, porra, com aquele vigor do Iluminado. Né? Não continua, não. Só no finalzinho que pega um... Aquele pessoalzinho de caravanazinha, chupando, porra, espírito dos outros, meu irmão, dentro, motorhome, rodando os Estados Unidos, assim, sabe? Mas eu gostei, cara, achei legal, achei criativo. Essa ideia eu queria ter tido, cara. Não, mas é criativo, mas não é pra continuar o Iluminado, entendeu? Entendi. Porque destoa muito do que era o Iluminado, sabe? O Iluminado era uma coisa mais... Pagar boletos aí. Pois é, eu achei assim. No final ele tenta recuperar ali alguma coisa do Iluminado, né? Mas tem coisa sobre a Redoma, gostei, não sei se vocês leram. Sobre a Redoma eu não li, mas assim, eu acho que ele perdeu um pouco o timing, né? Porque teve o filme dos Simpsons um pouco antes. Putz, ainda teve Simpsons, é foda, né, cara? Simpsons... Não, quando você tem uma ideia pra um livro, você tem que ver se os Simpsons não já fizeram alguma coisa relacionada, né? Pra você não... É foda. Aí tu não faz mais nada também. Não faz mais nada, assim, é página em branco. Ele tá falando sobre premonição, né? O Simpsons previu Stephen King. Simpsons é foda. E o A Torre Negra, vocês leram? Pois é, eu ia comentar isso agora. Eu li todos os livros da Torre Negra. Você leu, Pedro? Não li nenhum. Não é terror, né? Mas tem uma parte de terror, né? Então, o primeiro ele tem um negócio meio estranho que parecia que ia pro terror, né? E aí nos outros, o pistoleiro, né? O primeiro. Aí nos outros ele vai ganhando um negócio mais de fantasia, né? Uma saga mais fantasia. Ele mistura fantasia com ficção, ele tenta fazer uma mistura. Inclusive, aquele Callahan, que é do A Hora do Vampiro, ele participa de um dos livros. Tem o padre, né? Cara, assim, eu acho muito misturado. Tem o Homem Preto, né? O Randall Flagg, né? Randall Flagg aparece. Mas ele me força, cara. Botar um trenzinho apitando inteligente, entendeu? Porra. Charles Chuchu. Charles Chuchu. Tem um tal de Rei Rubro também, né? Rei Rubro. Que eu sei que esse aparece no Insônia. No livro Insônia tem esse personagem também. Isso. Ele parece que ele escreveu uma saga pra contar, misturando vários personagens dele. Mas eu achei muito salada, assim. Tem, como tudo do King, tem coisas foda, tem cenas fantásticas. Tem 2 livros dele, dessa saga do Torre Negra, que eu acho muito, muito bons, que é o Mago e Vidro. Lobo de Calas Não, o melhor de todos é o Lobo de Calas, dessa saga, que é fantástico, é bem faroeste, né? Mas tem uma parte científica até bem interessante. E o Mago e Vidro, nos 2 ele foca a história num continho, né? Ele não viaja muito, fica só naquela região. Os personagens chegam na cidade, bem Stephen King mesmo, conhece os personagens, cada personagem tem milhões de histórias paralelas, e no final tudo se concentra num clímax muito foda, assim, morte pra caralho, sangue. Ou seja, esses 2 livros são fantásticos, Mago e Vidro e o Lobo de Cala. Agora, porque parece que no Torre Negra ele deu uma pausa, né? Ele teve o problema do acidente. Tem uns espaçamentos, né, entre os livros. Isso. Aí. Tem um espaçamento grande entre o primeiro e o segundo, e depois tem um espaçamento grande quando ele teve o acidente. Depois que ele volta do acidente, eu acho que ele ficou meio na tara de terminar, aí eu achei que virou muita salada. Pô, mas por que ele não terminou antes? Se ele tava com tara de terminar, por que ele não escreveu um livrinho de 15 páginas que tava bom? Você chegou a ler até o final, né, Rafael? Eu acho que depois do Lobo de Calas virou uma saladeira total, assim. E pra ser bem sincero, é o tipo da coisa. Eu não leria de novo. Eu também não. Eu não leria, não teria paciência pra ler uma saga desse tamanho. Pra ser sincero, nesse caso do Torre Negra, eu tava meio viciado de Stephen King nessa época. Ele tinha lido uns 4 ou 5 livros dele. Aí fui nessa que o Fábio falou, né? Comecei a pesquisar sobre o autor. Aí eu li lá sobre Magnus Opus dele, que é o Torre Negra. Aí falei, pô, tem que ler esse negócio. Aí comprei na promoção na Amazon os 7 livros. O box. O box. Aí falei, comprei, tem que ler, né? Comprei, tem que ler. Mas demorei o quê? Uns bons anos lendo esses livros. E assim, por mais que seja uma salada, uma bagunça, prende, né? O Stephen King, ele consegue prender a atenção também. Sim, isso é fato. Consegue mesmo. Os personagens são maneiríssimos, né? Os 3 protagonistas, um é o Clint Eastwood, né? Rolando. Que é o pistoleiro. Aí tem um cara ex-viciado de droga. Tem o Roland Deschamps, tem o Ed, que é o viciado de droga, o Jake, que é o garoto. É o garoto. E tem uma mulher que não tem as pernas, a Suzane. E a Suzane, que não tem as pernas. Que tem dupla personalidade. Né? Tem dupla personalidade. É bizarro. É muita coisa, tá vendo? É muito bom criando personagens, né, cara? Vamos falar a real. Eu lembro de cabeça de muitos personagens, assim, das histórias dele. E eu acho que isso vale muito na literatura. Você criar personagens que tantos anos depois você lembra deles, é como se essas pessoas tivessem existido, entendeu? Eu penso assim. As memórias duram, né, cara? Cara, é uma coisa muito louca. Sim. Porque pensa aí, tantos livros que tu lê por ano, tantos personagens passam pela tua cabeça, e aí 10 anos depois tu tá lembrando de alguns. Isso tem que ser reconhecido.
Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, isso tem que ser reconhecido. Nesse caso da Torre Negra, é isso, cara. São 7 livros, né? Você tá convivendo com aqueles personagens. Então, acho que vale bastante a pena. Assim, não li de novo, é muito grande. E, assim, não curti o final. Não vale a pena aqui tentando spoiler. Não entra não, porque eu não tenho essa vontade de ler não, mas eu ainda acho que talvez, quem sabe um dia, cara, mas... Cara, esse A Torre Negra aí eu não tenho coragem nem de assistir o filme, velho, que aquele filme parece ser tão ruim, aquele filme, cara. Sério que é uma porcaria mesmo, falar que é ruim. O filme é ruim e é muito difícil. Eu acho que não dá pra escrever um filme sobre isso, cara. Assim, talvez uma série teria que ser muito longa, porque é muito confuso, né? Ele mistura coisas demais, assim. Eu tava pensando nisso, os 3 piores filmes que eu já vi na minha vida, assim, que eu lembro, tem a ver com Stephen King. Putz. A Torre Negra, que é muito ruim. Pra mim foi o pior filme que fizeram nos últimos 10 anos. Sacanagem. Os atores eram ótimos, os atores eram bons. O Matthew, né, e o Idris Elba, né. Mas então, o primeiro filme é esse, o Torre Negra, que é muito, muito ruim. O segundo filme é o Apanhador de Sonhos, Dreamcatcher. É do Shyamalan, não é esse daí? Cara, Tem o John Cusack. É que o cara grita no final, ele é um ET. Dudu, me Dudu. O livro já é ruim, cara. Foi o primeiro livro que ele publicou depois do acidente. Então tinha como o livro ser ruim, o filme ser bom. Foi tudo ruim. Pois é, foi frustração que eu vi no cinema, enfim, péssima. E o Sonâmbulos, cara. Sonâmbulos, ele não escreveu o livro, é um roteiro dele, sabe? São uns vampiros que têm medo de gato e eles ficam invisíveis, com poder. Já assistiu? Assisti. Eu só vi Torre Negra mesmo. Nossa, então assim, eu tenho sentimentos conflitantes com o nosso querido Stephen King. Então é isso, galera. Estamos encerrando aqui o segundo episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Fala um tchau aí, Luna. Pois pronto. Galera, prazer participar. Obrigado pelo convite. E é isso. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Valeu. Posso dar uma dica rapidinho? Cara, um filme que eu vi outro dia no Amazon Prime, que eu achei, cara, é porque terror é difícil você ter um filme ultimamente que te chame a atenção, né? Tipo Corra, ou... enfim, eu vi o Midsommar, cara, achei bem legal, vale a pena. Qual o nome? Repete aí. Midsommar. Pronto, esse Midsommar, se tu não conseguir achar ele pelo nome e tal, é do mesmo diretor do filme Hereditário. Só achar o filme Hereditário, tu pega o mesmo diretor é o Midsommar. Maneiro. Pois vou terminar com dica também, pessoal. Assistam filmes de terror coreanos. Vão na minha, beleza? Vão na minha. Citam aí. Pô, eu vi O Diabo, O Caçador, Memórias de um Assassino. Se eu começar a falar, eu não vou parar. A parada é absurda. E eu vou falar uma coisa, né? Quero me gabar não, mas pros meus amigos aqui da rua, o pessoal mais que eu contar bisco, eu sempre falei, ó, galera, o cinema coreano é massa e tal. O pessoal, pô, eu não entendo nada, os caras tudo da mesma cara. E tá aí, ganhou o Oscar agora aí e tal. Então, assim, tive certa razão. Então vão na minha. Cinema de terror coreano. Pesquisem. Show. Só vai, velho. É K-pop também? Não, que chama, não? Tem muito a ver com isso. Cara, asiático é maluco pra terror, vocês estão ligados, né? Japonês e coreano, os caras não tem juízo muito certo pra terror, não. Então, vai nessa, velho. Pesquisa aí uns filmes. Japonês é tudo meio Lovecraftiano, eu gosto de tentáculos. Parada sinistra. E martelo, muito martelo, tem muito martelo. Pô, bicho, agora que eu fui entender, o nome do pod é Esculachos Cacofônicos, né, cara? Eu não esculachei nada do Stephen King, não esculachei. Não, porque no outro a gente esculachou sozinho. Nesse a gente precisava de alguém pra defender, né? Pois é, eu só tô elogiando e é isso aqui, eu não esculachei nada. Mas você veio como contraponto, pô. Pô, eu acho que a gente esculhambou muito pouco o Stephen King. Caramba.